Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio Notas e Novidades, preparando mais um bate-papo e a nossa convidada já está aqui. O objetivo do Notas e Novidades, como vocês já sabem, é contar histórias reais. Antes de começar o nosso bate-papo, quero pedir para vocês que nos seguem no canal, que compartilhem os nossos bate-papos com seus amigos, com familiares, com pessoas do seu convívio, colegas de trabalho, enfim, todo mundo que você conhecer. Entra no YouTube e no Instagram, é só digitar Notas e Novidades com Wanda Scopel e se inscrever no canal do YouTube. E também seguir a nossa rede social no Instagram. Quero agradecer a todos vocês que nos seguem e já sabe que semanalmente postamos bate-papos com pessoas incríveis, com lindas histórias. Quero agradecer hoje especialmente o Estúdio Enjoy e mandar aquele abraço para a Joyce, lá no estúdio, ela que me arrumou hoje, fez esse rabo de cavalo aqui, que eu adorei. Lá ela faz maquiagens incríveis, a maquiagem também. Mechas, escovas, tinturas, penteados, tudo para o seu dia a dia e para os dias glamurosos, festas, casamentos, tudo que você precisar, a Joyce é craque nisso. Entra lá em contato com o telefone 45 3197 9757 ou 45999793400. A nossa convidada de hoje é uma grande mulher. Eu já admiro ela imensamente. Advogada, palestrante, consteladora familiar, reikiana, mentora, engajada em um grande projeto social chamado Renascer Mulher. Projeto voltado à transformação da mulher, o empoderamento feminino. Bem-vinda, Mônica Olim. Gratidão, Wanda. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto lisonjeada. Eu me sinto muito feliz e agradeço muito a Deus e peço nas minhas orações que pessoas como você, mulheres como você, que dão espaço para outras mulheres, para a divulgação dos seus trabalhos, dos seus projetos, sejam imensamente felizes nos seus projetos, tá? Com muitas realizações. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, eu fico muito feliz. Eu estou grata e fico muito feliz de poder contar com você para falar desse grande projeto, que eu achei muito incrível. E eu quero saber de você, né? Que eu tenho muitas curiosidades aqui, né? Quero saber como surgiu o projeto Renascer, Mônica. Então, como eu sou advogada há 16 anos e atuante na área de família também, né? Sempre chegou para mim mulheres com muitas dores. Porque a mulher, quando ela chega para falar de divórcio ou separação, ela chega com dor. Muitas vezes ela não quer saber da lei. Ela quer contar o que ela está passando. E aí, menina, que eu como consteladora, reikiana, eu ouço as mulheres. Eu comecei a ouvi-las. E aí chegou num patamar de que eu consegui mapear as principais dores que levavam elas a sair de um relacionamento ou a ficarem em um relacionamento abusivo, né? E aí foi que eu comecei, não, mas eu preciso conversar com essas mulheres, mas se eu conversar de uma por uma aqui no meu escritório, eu não vou ter a possibilidade de atingir mais mulheres. E aí uma clientinha em especial, que foi a que me deu o start, eu estava conversando com ela e ela num relacionamento abusivo, totalmente abusivo, mas ela achava que aquilo era normal. E eu comecei a olhar, a falar para ela, isso não é normal, isso é abuso. E ela, como assim? Eu não sabia. Sim, o que você está vivendo não é normal, é um relacionamento abusivo. Então a mulher não sabe que ela está em um relacionamento abusivo, porque a forma com que a sociedade impôs para a avó, para a mãe dela, foi que estar sofrendo, aceitando certas situações do parceiro é dever da mulher. Então ela achava que aquilo era dever dela passar, porque ela era mulher num relacionamento abusivo. E aí, olha só, quando
Ela olhou pra mim e falou, não, mas eu não sabia. Eu preciso falar para minhas amigas. Ela falou isso pra mim. Menina, eu sentada na frente dela. Sim, chama tuas amigas. Foi aí que surgiu o projeto Renascer Mulher. Não tinha nem nome. Foi o start. Foi. Na hora que eu tava conversando com ela, que ela falou que ela não sabia que aquilo que ela estava passando era abusivo. Falei, mas eu tenho que falar. Então, aí eu falei bem assim pra ela. Então, chama as tuas amigas. Lá na sua casa, aonde você acha que você consegue colocar essas mulheres? Quantas mulheres você acha que você consegue colocar? Aí ela falou, eu consigo chamar 8. E eu consigo, tem uma amiga minha que tem um espaço na casa dela, grande, que a gente faz reunião. Falei, então coloca lá uma mesa que eu vou levar meu notebook e lá eu vou conversar com essas mulheres. E aí surgiu o projeto Renascer Mulher. Porque o que eu fiz? Ao invés de eu ir na casa da mulher, eu fui com a presidente do bairro, reservei o salão comunitário e falei, pode vir quantas mulheres puder. Tá, mas, Mônica, muito interessante sua indignação, né? Isso é uma indignação sua mesmo, assim, Sim. com a forma como vivia essa mulher. E o que seria esse relacionamento abusivo que vivia essa mulher? Então, assim, nesses 16 anos, tudo que tu imagina já passou pelo meu escritório, tá? O que esta mulher em si vivia, que ela não sabia que era abuso, tá? Ela tinha a casa dela, e ela levou para morar com ela o namorado. E esse namorado ganhava o dinheiro dele, que era dele. Ela lavava a roupa dele, dava comida, a casa. Ele não ajudava a sustentar a casa. Quando eles brigaram, que ela veio me procurar, que houve um término do relacionamento, ele queria que ela pagasse para ele a metade o valor que ele gastou para fazer a garagem para ele colocar o carro dele na casa dela, porque daí ele fez um puxadinho. Aí eu olhei para ela, você tem a sua casa, o seu trabalho, por que você precisa? Você sabia que isso é abuso? No mínimo, quando você vai morar com alguém, a pessoa tem que dividir as despesas, no mínimo. O que ele fez foi te dar um pouco do que ele devia ter dado, um pouco do que ele deveria ter dado durante o relacionamento todo que vocês tiveram. Esse tipo de relacionamento, aí entra terapia. É um relacionamento onde há uma dependência emocional e você trata ele como filho, não como esposo. Você é a mãe do marido, que é um tipo muito comum de mulheres que querem salvar a vida dos homens. E a maioria das mulheres que querem salvar os homens, ou seja, encontram um homem lá que não tem nem casa, que mora com os pais, já com 30 a mais anos, né? Aí ela pega pra criar um velho, um homem já criado. E aí é o relacionamento que se chama a mulher é a mãe do marido. Ou seja, ele olha pra ela não como uma mulher. Ele não tem desejo sexual por ela. Ele precisa de um lugar para cair e sentar no sofá e ficar lá tomando a cerveja dele e assistindo TV. Ele não se importa com ela. Ele se importa com o que ela dá para ele. E muitas mulheres, quando elas já não suportam mais, quando elas não aguentam mais o relacionamento, que elas vêm me procurar, eu falo, isso é um abuso. Só que você está inconscientemente, você está como se você estivesse autorizando ele a tomar aquela atitude. Você tem que mudar. Aí eu começo a fazer palestras sistêmicas de empoderamento feminino. E nessas palestras eu coloco exercício sistêmico de cura. Porque quando a mulher se cura, ela cura tudo ao redor dela. A mulher cura, ela cura a família. Então, a mulher tem que se valorizar para entender que quem está do lado dela está na altura. Se não está na altura, não se diminua. Não se diminua para caber na vida de ninguém. vida de ninguém, né? Tá, entendeu? Então, olha só a sistemática. E quando eu falei isso para ela, mas nunca ninguém tinha me falado isso. Ela viu a atitude que ela estava tomando. Ela nunca tinha enxergado aquilo daquela forma. E essas mulheres que vinham até o teu escritório para
saber sobre divórcio, né? Porque ela já estava no seu limite, né? Logicamente, né? Para consultar você sobre, né, as possibilidades de um divórcio. Uhum. E a maioria delas tinha esse tipo de sentimento, esse tipo de vida. Todos os dias vem. Todos os dias, tá? Todos os dias. Então, assim, me chamam aqui agora, antes de eu vir aqui, eu acabei de responder uma. Primeiro, elas me mandam uma mensagem. Doutora, tá acontecendo isso e isso. Daí eu falo para elas, manda por áudio, que é assim que eu conseguir, eu respondo. Então, a primeira resposta que eu dou para ela não é como advogada. Uhum. Aí elas sentem confiança, porque eu não tô olhando o lado material. Eu estou olhando sentimental. Então, eu já dou uma resposta para ela que nem um outro advogado daria. Porque ela não está buscando, na realidade, você isso. também quando ela vem te procurar querendo o divórcio, você não diz para ela pra se De divorciar. jeito nenhum. Não. Ela que vai ter que... Exatamente. Eu sou aquela advogada que eu não divorcio. Então, é sério. Eu brinco, eu falo, meu Deus do céu, as pessoas chegam aqui e voltam. Eu não quero, não sou eu. que vou fazer Mas, isso. como que elas voltam? Elas fazem comigo a mentoria. Muitas delas. Se vê que ainda há amor, se vê que ainda há possibilidade de manter o relacionamento, eu faço a mentoria para elas se enxergarem o tamanho que elas são. Então, elas voltam para elas olham o relacionamento que está. E se realmente tem como salvar aquele casamento, jamais, jamais eu sou aquela pessoa que fala, separa que você tem que separar mesmo. Nunca, A nunca. decisão é sempre dela. Sim, exatamente. Então, assim, o que acontece quando a mulher vai procurar um advogado, um colega advogado que não tem esta noção? O colega, o que é o advogado? O advogado, ele leva para o juiz a lei do cliente. Pronto, acabou. Então, se senta uma mulher dessa aqui na minha frente e começa a falar, mas eu não sei se eu quero ou não quero, um advogado normalmente fala assim, não. Eu estou aqui para levar a lei para o juiz, você defina lá. Você quer, você não quer. Pronto, acabou. Não, eu não. Eu converso com ela, eu falo o que está acontecendo na vida dela. Aí eu falo, então você realmente tem intenção em continuar? Então, faça isso, isso e isso. Quando você mudar, ele vai mudar também. Aí a pessoa vai. Aí, aquela consulta primeira ali vira uma terapia. Ela volta para casa. Mulher, principalmente, tá? Quando ela volta e ela vê que realmente é tudo aquilo que ela tá vivendo foi o que eu falei, porque 90% ela me procura novamente. O que eu faço, então, para manter o meu relacionamento? Ou ela vê que realmente ela não cabe naquele mundo. Aí ela vem me procurar, não, doutora, vamos fazer consensual? Aí, o divórcio é consensual. Então, diminui a dor, blinda os filhos. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, o que é o advogado? O advogado pega a lei e leva para o juiz. O juiz decide. Eu sou aquela que converso com a pessoa, explico o que está acontecendo na vida dela, ela vê se realmente cabe naquele relacionamento ou não, aí depois eu levo a lei para o juiz decidir. E essas mulheres que, quando querem se divorciar, elas demoram muito para tomar essa decisão de se divorciar ou não. Elas são dependentes financeiras total e emocional também. Então, assim, ó, quem tem força para terminar um relacionamento é sempre a mulher. Porque o homem, ele sai, ele trai, ele não tem força. Ele pode não estar feliz num relacionamento, mas ele não tem força para terminar. E é incrível, tá? Quando um homem vem me procurar, é porque ele está sendo abusado. Porque existe o abuso do homem também, tá? Então, mas hoje nós vamos falar da mulher, tá? Então, a mulher vem e me conta o que está acontecendo com ela. Eu vou e falo assim, isso daqui, essa dependência aqui é econômica. Você está vivendo abuso, tá? Porque o abuso, ele vem, é o abuso financeiro, é o abuso sexual, é o abuso psicológico, que é o que falam muito de narcisista, abuso verbal e inclusive físico, daí já vai para violência física. Então começa assim, começa uma violência verbal, aí depois vai para violência física. Então, quando a mulher chega e senta, eu falo assim, olha, você está vivendo isso, isso, isso. Esse tipo de abuso é o financeiro, que era o que aconteceu na mulher que eu falei lá antes da situação.
ele estava vivendo como se fosse que ela fosse a mãe, mas tem o abuso emocional também, tá? Então, eu identifico e aí eu coloco para ela o que é que ela tem que, qual que é a atitude que ela tem que fazer quando chega em casa. Só que é assim, ó, tudo nessa vida não sou eu que resolvo. Eu preciso só trazer à consciência da mulher aquilo que está ocasionando a situação, o start da dor. Se é o financeiro ou se é o emocional, qual que é o tipo de abuso, ela vai me contar ali, eu vou falar para ela. Isso aqui é abuso físico, isso aqui é abuso emocional, isso daqui é violência verbal, isso aqui é violência... Tá, eu vou explicar. Agora, ela dá o primeiro passo. Muitas mulheres saem do meu escritório e nunca mais me bloqueiam. Por quê? Porque elas sabem o que elas estão vivendo e elas querem viver aquilo. E elas querem aliados, elas não querem mudar. Então, tem isso É a também. vítima. Então, nós temos mulheres que são protagonistas das histórias delas, que são mulheres que, indiferentes, são N mulheres, indiferente do que elas estão passando, elas têm força para mudar o próprio destino. E sim, e quando eu falo para elas, isso tá acontecendo, isso, e elas enxergam que é realmente aquilo, chega, não quero mais. Nossa, aí ela vai lá, conversa com a pessoa, é consensual. Ah, não, mas daí o que acontece? Aí ele é o birrento da história, ele é o vitimista da história, ele é o abusador. Todo abusador, ele está num papel de vítima. Ele sempre vai ser a vítima, mesmo que ele esteja abusando. Sempre. Ele sempre vai achar que o que ele está fazendo é correto. E que a outra pessoa tem que passar por aquilo. Então, todo o abusador, ele se acha vitimista. E aí a mulher chega, quando ela vê a situação que realmente o que ela está passando, que aquilo é um abuso, é um relacionamento doentio, pode ser o emocional, tá? Humilha de todas as formas, diminui a mulher a um patamar abaixo do dele, porque ele não aceita ele não consegue ver a mulher, ele não consegue deixar ela ir no mesmo patamar, que ele não consegue. E aí, quando a mulher observa aquilo e realmente vê, realmente é verdade, que ela vai para casa, quer trazer ele para conversar comigo, eles não querem. Ao contrário, eles me acham um monstro. Imagina. Porque eu mostrei para elas Sim, o acordou, inferno, né? que elas estavam vivendo. Acordou. Mas muitos não. Muitos chegam para mim e falam assim, não. Então vamos fazer. O que ela quer? O que eu quero? É assim, eu mostro a lei, eu mostro o direito para cada um. E se eu for levar para o juiz vai determinar isto ou isto. Então vocês podem escolher. Isso aqui vai dar, por exemplo, imposto, vai gerar imposto. Isso daqui não vai gerar imposto. Então, vocês têm essas escolhas aqui. Gente, é muito barato, porque você vai em cartório, você resolve aquilo rapidinho, sabe? No outro dia, você sai do cartório com a tua vida resolvida, porque o casamento é um contrato. O que as pessoas não conseguem enxergar é isto. E as pessoas vivem num relacionamento abusivo, achando que o casamento é algo que muito difícil de terminar ou se desfazer, mas na realidade isso demonstra aquele comportamento que mantém num relacionamento doentio, tá? Então, quando você não consegue entender que o casamento é um contrato e que esse contrato você pode encerrar e pode partir para sua vida normalmente, é porque você está em um relacionamento doentio, abusivo, ou você está tendo uma dependência emocional ou financeira. E, Mônica, muito interessante, forte isso demais, Muito. né? Também, muito forte isso. E essas mulheres que são humilhadas, que são diminuídas pelo seu parceiro, elas normalmente são dependentes financeiras ou não necessariamente? Tem mulheres que chegam com a dependência econômica, ou seja, elas não conseguem entender, elas não conseguem enxergar, ver a possibilidade delas trabalharem e conquistarem o mesmo patamar que elas estão. Veja bem. Então, elas estão, na verdade, não trabalham. São dependentes. Trabalham Tem fora. mulher que trabalha. Trabalha fora. Sim. E ainda assim, Sim. Elas aí não... sustenta a casa, sustenta o marido. E o que é dele, o que é dela é de todos. Isto. Também tem esta. Mas tem aquela assim, ó, tá? Por exemplo, eu tenho aqui clientes que os dois trabalham,
Os dois têm o mesmo salário. Te juro. Só que ela não consegue sair do relacionamento, por quê? Porque ela acha que, se ela sair do relacionamento, ela sozinha não vai dar conta de manter os filhos no padrão que os filhos estão. Porque quando você junta 7 mais 7 é 14. E 7 sozinho, você entendeu? Então, muitas vezes, os filhos estão em colégio particular, os filhos estão na aula de futebol, ou no clube. Então, essa mulher, ela fica pensando, meu Deus, não vou aguentar esse mês, porque o meu filho vai fazer uma apresentação na escola. Não, mas eu não quero tirar esse ano o meu filho. Então, ela está em um relacionamento emocional, tipo assim, é um abuso psicológico, físico, muitas vezes. Físico, ela já partiu, mas ela não conta. Para a mulher me contar que ela está em abuso físico já, porque já ultrapassou todos os limites, ela demora muito para me contar. Ela não quer, porque ela, até aquele momento, ela acha que ela vai salvar o casamento dela. Então, a mulher que está na dependência econômica pode ser aquela que já aconteceu de não trabalhar, porque o homem falou para ela ficar em casa cuidando dos filhos. Tem isto muito hoje. É errado? Não, gente. Não é errado. Só que o que a mulher tem que ter? A maior forma do homem manter uma mulher em um relacionamento abusivo é quando ele vê que para ela comprar a sua roupa tem que pedir para ele. É isso que é o problema. E aí, eu acho assim lindo quando a mulher fala, eu tô em casa cuidando dos meus filhos. Ótimo! Então, se teu relacionamento não é doente? Não. Nossa, que bênção. Você entendeu? É uma bênção quando o relacionamento não é doentio. Mas, gente, 90% das pessoas que chegam até mim pararam de trabalhar para cuidar dos filhos e chegou num patamar que elas não aguentavam os abusos que estavam vindo. Porque a pessoa também pesa para o marido. Você está sustentando a mulher, você está sustentando os filhos e muitas vezes a mulher está tão exausta que ela não contribui com a parte que seria a parte do sexo. Porque a mulher muitas vezes não lava nem os cabelos. Sim. Ela não tem vontade de tirar o pijama. Sobrecarregada. E daí o que acontece? O homem está lá, dá o dinheiro para a mulher, cuida dos filhos, fala assim, ó, você vai cuidar da casa. Nossa, só isso? Mas a mulher não... Ela, sabe, é tanta situação que ela chega num patamar que ela não passa um batom, ela não lava os cabelos. Então, ela não gasta, não se arruma, não se cuida. Daí ela acaba saindo dela, deixando o feminino do lado para cuidar da casa, dos filhos, de tudo aquilo que tem que cuidar menos dela. Então, o feminino dela é um feminino destruído. E o olhar do marido com essa mulher? Então, mas o que acontece, tá? O homem chega e não vê, porque é inconsciente. Quando a mulher está com o feminino dela destruído, que aí vai para a área da terapia, que muitas mulheres chegam até mim vestidas que nem masculinas e querem que o marido olhe para elas. Eu falei, mas como? Você não está uma mulher sexy? Você não precisa ser sexy para o mundo, você tem que ser sexy para o seu relacionamento. Então, elas vêm assim, com o cabelo raspado, sem uma maquiagem, com roupa masculina. E aí eu olho para elas, mas você se colocou em um lugar que você se anulou tanto que o teu feminino, você escondeu ele. Cadê seu feminino? Vamos ser feminina, colocar uma saia. Vamos passar um batom. Ai, eu não coloco. Meu amor, você é mulher, você é feminina, você precisa. Aí, então, o olhar para aquela mulher de outra forma. É tão profundo. Não, é muito complexo. É muito complexo. Isso, é muito complexo. Porque aí já vai a terapia, você entendeu? Olha o que eu falei de direito até agora. Entendeu? Mas você veja, é tão complexo isso, é um assunto assim que não dá para ser resolvido assim, né? Porque você veja, a mulher que decide. Exatamente. Exatamente, decide. Agora, quando ela decide também, num casamento, que ela vai se dedicar exclusivamente à sua família, aos seus filhos, à sua casa, ao seu marido, tem que ser muito bem conversado isso. Exatamente. Porque, Reino do céu. Tem que ser muito bem conversado, porque será que esse marido ele vai dar todo esse suporte? Porque não é só o suporte da comida, da escola dos filhos, não é só isso que está em jogo. Não. Está em jogo o relacionamento. Sim.
não é? Então, assim, eu acho muito perigoso uma mulher se anular, certo? Meu Deus. Para cuidar somente da sua casa e do seu marido. Então, vou falar Deixar a de sua independência financeira, o seu, né, sua autoestima, que vai lá embaixo. Ó, uma cliente minha aqui, recente, inclusive, ela teve bebezinho e eles trabalhavam no mesmo local. E ele falou pra ela, quando ela saiu da licença maternidade, ele falou pra ela, pede demissão. Tá? Isso foi janeiro. Em março, um bebezinho novinho. Acho que tinha 6 meses um bebezinho. Em março, eles se separaram. Ouça, quando ela decidiu sair da casa, ela não tinha um emprego. Ela não tinha a possibilidade de sustentar o filho dela. Ele ficou com o único bem que ela teria como vender para se sustentar. Ela não tinha como alugar uma casa para morar. E ele não pagou 1 centavo de pensão. Aí quando ela veio me procurar, ela falou, Mônica, ele armou tudo. Eu saí, ele destruiu a vida dela. Simplesmente ela era uma mulher que vivia na academia, linda, maravilhosa. Ele simplesmente pediu para ela não voltar a trabalhar e traiu ela num momento em que ela estava vulnerável, amamentando, desempregada. Ela simplesmente chegou para conversar comigo sem chão. Então, assim, quando ela me contou, o abuso começou durante a gestação no financeiro, porque como ele não tinha o nome limpo, ele fez ela financiar. Meu amor, vamos financiar uma motocicleta, ela grávida com o filho. Entendeu a situação? E a mulher não consegue enxergar. Então, o checkmate foi ele falar assim, não, agora que eu já tenho uma moto linda que você me deu, então agora eu vou passear, você tem criança, você não pode ir na moto com um bebezinho de 6 meses. Mônica. Não, olha isso! Não, olha isso, meu Deus. E aí, quando ela chega na minha frente, começa a contar. Mas por que você fez isso? Mas por que você... Porque eu começo a pedir pra ela. Por que você fez isso? Ela não sabe. Confiou. Confiança. É abuso. A pessoa, ele é um abusador. O abusador sabe como levar a sua vítima a fazer o que ele quer. Então, ela conheceu um abusador, ela caiu no golpe dele e ele destruiu a vida dela. Destruiu. Filho, mas que homem é esse? Que homem é esse? Meu Deixar amor, uma mulher com um filho? não deu 1 centavo e o menininho ainda estava, tipo assim, diante da situação dos pais, as crianças adoecem, né? Ô, Mônica, por isso, né? Por isso que eu, assim, podem pensar o que quiserem, Sim. mas eu não abro mão e não diria para qualquer mulher abrir mão da sua independência financeira, do seu trabalho. E olha Por só. mais que você esteja apaixonada, que você vive uma vida maravilhosa, nunca deixe o seu trabalho para se dedicar 100%. Exatamente. Não pode. E aí essa mulher é uma fênix, porque ela tá fazendo um curso, se eu não me engano agora, ou é de sobrancelha, maquiagem, enfim, ela foi procurar um curso, porque ela não conseguiu mais emprego com a criança, ela precisa de uma vaga, mas ela está fazendo um curso, pedindo ajuda para as amigas, para ela sobreviver. Ou seja, ela vai sair com a força que ela tem, da situação terrível que ela entrou, e vai ser superior a ele, você pode ter certeza, em 1 ano. Porque se você é independente financeira, você sai do relacionamento, você sai com a tua mala. Exatamente. Você só vai embora. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Mas o que ele queria? Ele queria que ela ficasse. Então, ele induziu ela a fazer tudo da forma com que ele queria, traindo ainda o financeiro dela. Ele abusou. Ele, então, abusou de todas as formas. E quando ela sentou na minha frente, eu falei, isso é abuso financeiro. Isso é abuso físico. Isso é abuso... Eu comecei a falar todos os tipos de abuso que ela estava vivendo. Meu Deus. Eu falei, mas por que você viveu isso? Enxergando. Ela não enxergou. Não enxergava. E aí, daí ela falou, não, agora eu vou mudar. Então, assim, eu vou mudar.
é um passo que a mulher tem que dar, mas ela tem que ter um pouco de apoio também. Claro. E é esse trabalho que você faz, entendeu? Que teve esse start incrível aí, essa indignação sua Sim. aí, por conta desses abusos. Você criou um projeto que você realmente você quer tirar essas mulheres, fazer elas enxergarem para si próprias, né? Verem o seu potencial, não é? E construir a sua própria vida. Exatamente. Então, você, nas suas palestras, o que você aborda nas suas palestras? Então, assim, o projeto Renascer Mulher nasceu assim. Eu reuni aquelas mulheres e dei a palestra de empoderamento feminino, onde eu coloco que elas precisam sair do papel de vítima, elas precisam ser protagonistas das suas histórias, e aí entra um pouco de... Aí eu faço exercícios com elas, falo assim, agora você fecha seus olhos. Então, eu faço um exercício de cura. Então, além de eu falar sobre o empoderamento, de eu fazer elas enxergarem o potencial que toda mulher tem, ainda eu dou esse exercício de cura, tá? Então, a palestra eu converso com essas mulheres, eu empodero elas, eu faço, ao final, um exercício de cura, tá? O projeto Renascer, ele nasceu assim, só com palestras. Mas durante essas minhas caminhadas, essas meninas vieram me falar, doutora, eu faço a unha. Doutora, eu vendo a bolacha. Doutora, eu vendo pão. Eu vendo massinha de macarrão. Eu vendo chinelinho. Eu posso. Então, eu comecei a chamar. No início eu chamava, eu falava, ó, eu vou estar lá no bairro Pacaembu, por exemplo. Lá no bairro Pacaembu, eu vou estar no dia tal. Você quer ir lá levar as suas coisinhas para expor? Exatamente isso que eu queria falar com você. Você começou palestrando. Sim. Tá, palestrando. Era só palestra. Palestra para empoderar Isto. o feminino, para, enfim, dar uma autoestima para essa mulher, para se enxergar melhor. Isso. Aí você descobriu que elas tinham habilidades. Sim. Aí elas faziam algumas coisas. E daí eu falei assim, ó, vai estar o espaço lá gigante, você não quer ir? Daí surgiu as feiras. Sim. Daí, foi assim, foi gente. uma, que é lá do Parque São Paulo, que levou a bolachinha, a cuca, e daí ela deu uma cuca para sorteio para as mulheres que estavam lá, acho que tinha umas 30 mulheres, e ela ainda deu uma cuca para sorteio. A mulher que estava lá falou assim, mas eu vendo tal coisa. A outra, eu vendo... Vamos, no próximo já tinha 6 feirantes. Agora, nós já estamos em 200. Meu Deus. Sim, daí todo o projeto que tem, eu coloco lá, eu adiciono no grupo do Projeto Renascer Mulher, que é um grupo que eu montei no WhatsApp, e tem também o Instagram do Projeto Renascer Mulher. Então, eu adiciono lá no grupo e eu peço qual é o seu produto. E aí, ela coloca lá. Ela já pode divulgar num grupo que tem 450 mulheres. Nossa, o produto dela. Bastante mulher, hein? E aí, ela divulga o produto dela. Então, quando alguém precisa de alguma coisa, coloca lá. Quem do grupo faz tal coisa? Uma ajuda a outra. Eu acho isso lindo também. Muito lindo. E só pode no grupo divulgar os seus trabalhos. Ninguém pode divulgar, por exemplo, o trabalho de outra pessoa, tá? Porque senão, como a gente tá em 400 e poucas já... Nossa, e todas expõem, vendem? Todas? Sim, não. Daí dessas 460 foram pessoas que participam do projeto, pessoas que expõem e pessoas que divulgam. Então, nós temos 460 mulheres, mas aí, de feirantes, deve ter aí mulheres que expõem umas 200, que tem algo para expor, você entendeu? As outras foram entrando no grupo, indicadas para conhecer, fazem a divulgação de seus produtos, muitas não expõem, outras expõem. Então, a gente vai mantendo, assim, uma corrente do bem. E as mulheres chegam até mim, olha só que interessante. O projeto está num patamar onde as mulheres vêm e me pedem ajuda, gente. Por exemplo, eu fui fazer lá no São Cristóvão e chegou uma mulher e falou assim, doutora, era para eu expor hoje com você, eu estava com o meu nome na lista. Eu falei, sim, eu lembro que você colocou. Só que eu não tinha a farinha para eu fazer o biscoito. Entendeu? Aí a outra, doutora, eu quero fazer curso para aprender, porque eu quero, como essa minha cliente que levou um golpe, eu quero aprender. Você tem alguém que dê curso? Então, o projeto hoje, eu já estou num patamar de que eu preciso expandir ele para ajudar as mulheres que estão entrando. Porque essas mulheres que estão entrando, elas estão vendo, sim, a possibilidade de sair de relacionamento abusivo. Elas já saíram e elas precisam se desenvolver profissionalmente.
Eu tenho no grupo quem dá o curso, eu tenho no grupo quem quer aprender. Eu tenho no grupo quem já sabe, mas precisa do produtinho para elas começarem a fabricar. Você entendeu? Então, o projeto agora já está indo para outro patamar. E mulheres ajudando mulheres, né? Exatamente. Sim. Sem medo, né, de competições, né? Não tem, graças a Deus, olha. E todas as vezes que houve alguém que vem me pedir, mas tem a fulana que já está vendendo aí. Venda o seu de forma diferente. Se eu tenho pãozinho normal, venda o seu pãozinho integral. Faça de forma diferente. Faça diferente. Então, assim, o projeto Renascer Mulher, né? Realmente ele capacita as mulheres para se fortalecerem, né? Onde essas mulheres ganham o quê? Consciência do seu valor e potencial, né? Assumindo o controle total das suas vidas, sem ter a dependência desse parceiro ou de alguém, no caso. Então, assim, que nem elas, isso. Esse é o seu trabalho. Isso. Fortalecer elas pela... Isso aí, né? Vem ver que pode que dá certo. Pode que dá certo. Então, eu tenho muitas meninas que começaram comigo ano passado que abriram suas próprias lojas. Abriram lojas agora. Sim! Olha isso. Saíram de feira e abriram loja, abriram salão. Você veja loja de roupa. Você veja a importância desse projeto de ser mulher, não é? Porque realmente ela fortalece, ela dá confiança para a pessoa. E uma ajuda a outra, uma apoia a outra, é incrível. É coisa mais linda de ver, você entendeu? Então, muito uma vai lá, o que você precisa, a outra tem. Esses dias atrás, como é uma feirinha, às vezes leva a barraca, fica pro lado de fora, né? Do espaço. As meninas ficam na frente dos espaços. Então, deu vento lá, eu tenho a corda, a outra eu vou te ajudar. Você entendeu? Uma apoia a outra. Veja é muito lindo. Uma mulher empoderada, né? O que faz uma mulher empoderada? As mudanças que ocorrem na vida de uma mulher empoderada, gente. Isso tudo partindo o quê? De você, por exemplo, estar ouvindo as mulheres, fazendo com que elas se enxerguem e vejam realmente seu potencial. Sim, porque daí eu chamo, quando elas querem entrar no projeto, por que você faz? Não, isso é muito legal. Vamos participar. Já pode expor o seu produto. Se até aquele momento ela não via um caminho, uma forma de divulgar o produto dela, agora ela vê. E ela vê que é de verdade. Então, ela começa a participar. Então, agora aqui, no dia 6/6, sexta-feira, 6/6, nós teremos um Renascer lá no bairro Periolo. Porque o Renascer é assim. Nós vamos em bairros. Ele é um projeto itinerante. Mas ele é toda semana? Não, é uma vez por mês. Então, ele é um projeto itinerante. Então, eu converso com o presidente de bairro. O presidente de bairro cede as associações, os centros comunitários ali, o salão comunitário, de forma gratuita. Isso que eu ia perguntar, porque como é um projeto gratuito, entendeu? Né, alguém tem que ceder, né, o espaço, né? Isso. Então, assim, aí eu vou, converso, vejo o espaço, quantas mesas tem, quantas cadeiras tem, se é gratuito, o que tem que levar, o que as meninas têm que levar. Aí eu coloco lá. Foi o último lá no Pacaembu e agora vai ser no Periolo. O próprio presidente do Periolo veio me procurar quando eu estava no Pacaembu. Então, eu estou ligando bairros. Olha só. Não precisa ir atrás. Na verdade, eles já estão vindo até você. Sim. E eu falei assim, não. Espera aí. Espera, nós vamos. Corre. Já vão marcar. O senhor me cede o espaço de forma gratuita? Cedo. Quantas mesas tem lá? Tem tantas mesas. Quantas cadeiras que tem? Aí eu já fiz porque eu faço tudo. Eu fiz o convite no Canva. Não, mas é isso que eu quero saber. Não, eu quero entender onde é que está o tempo da Mônica Molim para fazer tudo isso, gente. Sim, das 6 da manhã até meia-noite eu tô no Vucu-Vucu. Ligada no 220, essa mulher. Às vezes é 4 horas da manhã eu tô lá, né? Então, assim, o tempo é o que a gente tem de mais precioso. Então, esse senhor veio, me buscou, né? Esse presidente de bairro. E ele falou assim, eu quero iniciar uma feira no bairro, não tem. Olha, o Renascer vai iniciar uma feira no bairro Periolo. Eu tô tão orgulhosa que você não tem noção. Imagina. E essas meninas que saíram do Santa Cruz,
é Santa Cruz, é Maria Luísa, é São Cristóvão. Elas foram se juntando. Tem Cascavel de todos os bairros nessa feira. Eu estou ligando a cidade, gente. Nem eu acredito. É tão grande isso, né? E aí elas vão, conhecem lá, e as pessoas daquele bairro vêm e conhecem os produtos dela, já pegam os contatos dela. Ô, Mônica, É muito legal. Você imaginou que fosse Não, tão rápido? Fosse chegar essa grandiosidade? Assim? não Esse imaginei. número de pessoas, você falou que hoje tem 450 mulheres? Sim, aqui no grupo sim, mas a gente tem vários grupos. Ah, sim, não são mais. Eu faço parte de grupo do bairro Siena, do bairro Maria Mas Luísa. assim, quantas mulheres hoje vocês tinham? Mais de 1.000, que atingiu muito mais. Tá de Sim. parabéns, hein? E assim, é um trabalho de montinho, montinho, montão. Formiguinha. E uma vai fala puxando pra a outra. isto. E aí a outra vê que é de verdade e fala, não, mas eu quero participar também. Então eu posso esse mês, a outra eu posso outro mês. E tem aquela que entra e sai, e tem aquela que entra e fica. É livre, é aberto, é assim, não tem uma obrigatoriedade. De vocês estarem todas. Não, Porque, na verdade, leve. assim, e elas fazem a feira e depois continuam no dia a dia vendendo seus produtos. exatamente. E elas escolhem os horários. Sim, porque antes eu falava, não, vai ser das 6 às 10 da noite, por exemplo. Não, Mônica, agora a gente quer já das 10 da manhã às 8 da noite. Tá bom, ótimo. Vamos fazer conforme vocês querem. E aí eu vou lá, faço a palestra. E qual que é o detalhe? Então, assim, o projeto Renascer hoje, ele tem o seguinte formato. Das 10 da manhã é uma feira até 6 da tarde. 6 da tarde eu já inicio a palestra. E depois, cada feirante, cada expositora dá um brinde. A menina que vende o pão dá um pão. Você não gostaria de ganhar um pãozinho? Quem não quer ganhar? Aqui faz o bolo? Dá o bolo. Aqui faz o chinelo? Dá o chinelo. Enfim, você tem um monte de brinde ali. 30, 50 brindes às vezes. E aí, depois da palestra, quem fica, ganha brinde, gente. Ganha óleo do terra. Imagina. Olha aí, menina. Ganha yakisoba. Eu acho o máximo. E ali, o interessante é que um compra do outro também. Sim, então, aí as meninas, tem a menina do tricô, que é maravilhosa as peças dela, e a menina do tricô, ela falou que ela tá dentro de todas, porque até hoje ela deu certo. Ela vende muito, e ela vende para as meninas da feira, e ela vende para as meninas, então ela está levando o tricôzinho dela, o crochêzinho, para todos os bairros. Ela está tendo cliente de todos os bairros. Que maravilha, Mônica. Sim. Que delícia, E né? o bom, é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Pois então, isso que você tem parceiras para esse projeto? Então, é assim, agora que está num patamar que eu já preciso de ajuda. Até esse momento eu não precisava, porque assim, eu vou até o bairro, eu faço a divulgação, eu entro, eu saio, eu faço tudo sozinha. Só que chegou num ponto que as mulheres estão me pedindo ajuda para eu pro curso, por exemplo, para dar o insumo para elas trabalharem. Então, hoje eu estou dando o espaço, a oportunidade delas divulgarem o trabalho delas. Estou dando a palestra, estou indo até buscando lugares para elas exporem. Só que já tem mulheres que estão pedindo para mim um insumo para elas poderem começar. E aí já entrou num patamar que eu não tenho mais. Se eu começar a pagar o curso, na verdade, isso daí é um serviço social que eu faço, mas já ultrapassou o meu patamar. Sim. Então, eu já estou vendo a possibilidade de eu conseguir parcerias para estas mulheres, né? Então, hoje eu busco quem tem espaço, por exemplo, para dar curso de bolachinha. Eu tenho quem dá o curso, aí eu vou buscar alguém para patrocinar a farinha, por exemplo, você entendeu? Os ovos, a farinha. Todos os o insumo. produtos, na verdade. Né? Então, assim, hoje eu já estou buscando uma forma de profissionalizar essas mulheres. Não precisa de certificado, gente. Mas elas aprendendo o que elas vão depois se aperfeiçoar, aí elas vão procurar. Claro. Se especializar, se aperfeiçoar e tal, né? Mas o início Esse início, né? Importante isso, né? é muito Vamos importante. divulgar aqui para as pessoas que puderem ajudar, né? Exatamente. Mônica? Acho que Tem. Como é que poderia ser ajudar? Então, assim, eu vou passar o meu contato, né? Que é o meu WhatsApp, que é o 459-9996-1415.
Lá no Instagram é o Mônica Molim Advogada, bem fácil. Ou projeto.renascer mulher. Entra lá e fala, Mônica, eu tenho tal coisa para doar. Vê lá o que você tem para doar. Eu já vou falar, isso daqui me serve, isso serve. Por exemplo, o projeto está precisando de caixa de som, microfone. O projeto está precisando do insumo para as meninas. O projeto precisa de um canal de divulgação, por exemplo, que faça a faixa. Você entendeu? Porque se eu tiver que pagar, eu não consigo. Você entendeu? Então, assim, tudo que você acha Porque não interessante entra- para uma feira... Não fica nada desses valores da feira, não fica nada para o projeto. Não, Tudo é para a pessoa que vende ali, fica é 100% assim. para a pessoa. Por enquanto, como eu estou abrindo agora, por exemplo, se tem uma barraca para doar, a barraca vai ficar para o projeto. Quem das meninas se não tem barraca? Aí vai servir para aquela menina que não tem barraca, e tem muitas me pedindo. Barraca eu não tenho. Eu não tenho como, eu nem sei como que compra. Porque eu sou uma advogada palestrante, você entendeu? Então, se você tem a barraquinha, eu tenho uma barraca lá que dá para feirante, vou doar, tá lá guardada, nunca mais usei. Eu tenho um projetor. Eu tenho eu recebo para o projeto. Mas Então, o entra em projeto já contato. tem um espaço? Aí, agora, entra, o Poder Público viu que é de verdade o projeto. A Secretaria da Assistência Social me chamou. E um vereador me chamou também. E estamos conseguindo uma feira fixa para mulher empreendedora, chamada Feira da Mulher, do Renascer Mulher. A Feira da Mulher Empreendedora do Renascer Mulher. Quem sabe, se tudo der certo, mês que vem a gente já faça a primeira. Ali no centro, a gente vai conseguir uma feira fixa, um local fixo. Ai, que bacana. Menina, isso. meu Deus, eu nem Sonho, acredito. né? Sim, porque aí as pessoas vão saber onde encontrar a gente. Vai ter uma referência já. Isto, né? Então, a pessoa vai lá, vai me chamar. Então, assim, tem o assistência social, a Rose da assistência social. Quando ela fez a Feira da Mulher, lá no espaço do estacionamento do Teatro Municipal, eu busquei ela e falei, Rose, se a gente fizesse uma feira fixa? Falou, Mônica, apresenta o teu projeto. Aí eu busquei as meninas que queriam, né, uma feira fixa, porque daí é um comprometimento de uma vez por mês estar lá naquele espaço. Nós reunimos aí, nós já estamos em 60 mulheres. E aí eu conversei, esse vereador veio me buscar, ele falou, Mônica, vamos criar essa lei. Olha só, o Poder Público me chamou, né? Maravilha. Não sei se eu posso falar. Pode. O vereador Hudson, que ele era da assistência social. Aí ele se elegeu e ele tem esse olhar voltado para a mulher e para assistência social. Maravilha. Parceria com a Rose, que hoje é quem está no comando, e ela é uma mulher aberta, é uma mulher disponível. Meu Deus, que bênção que está hoje a nossa assistente social. Eu tenho orgulho de dizer. Eu quero uma dúvida assim que eu tenho aqui. O projeto Renascer Mulher, ele tem um estatuto? Então, agora eu vou ter que criar tudo. Exatamente. Porque até esse momento era livre, era aberto, não tinha uma obrigatoriedade, você entendeu? Mais fácil de você. Então agora eu vou... então, agora que está firme, forte, agora que nós temos já um apoio. Você começou, né? Começando. Sim, menina! Mas Do nada, assim, né? e é interessante É porque bacana. foi indo para caminhos que eu não Não esperava, esperava, né? né? E aí, Primeiro hoje o trabalho, sim. depois a regularização, no caso, assim, Isso, né? agora eu preciso regularizar ele, né? E aí, agora, eu estou buscando, inclusive, escritório de contabilidade para me apoiar nesse projeto, né? Para me indicar quais são os documentos para eu iniciar aí a formalização desse projeto e criarmos aí uma possibilidade do poder público também apoiar. O poder público ele está apoiando. Tem contadores que trabalham com o terceiro setor. Isso, exatamente. Mas aí, por enquanto, eu estou iniciando isto. Porque, assim, a gente sabe que
quando a gente começa algo que é de verdade, prospera. E eu sempre fui aquela muito pé no chão. Eu não gosto muito de, isso vai acontecer. Não, eu quero que aconteça para eu ter certeza. Por isso que o projeto completou 1 ano em março. Novíssimo. Exatamente. Bebê. Isso. Então, é um projeto que deu certo. Um bebê mais grande. E agora nós estamos indo para 1 ano e 3 meses, agora em junho. Que aí eu acredito que nós vamos ter a nossa feira fixa. Maravilha. Uhum. Aí incorporou realmente. É como se ele materializasse. Ele. Na verdade, consolidou Né? todo Isso. esse trabalho. Foi um fechamento, né? Foi. Assim, um fechamento Exatamente. maravilhoso. Estou muito feliz. Mônica, que projeto incrível, que projeto lindo, né? Porque eu vejo assim que empoderamento feminino não está relacionado com independência, profissão ou cargos. A mulher empoderada é a mulher realizada. É uma mulher que se realiza quando segue o seu coração. Também tem muito isso, né? Olha, vou falar uma coisa. Mulheres poderosas empoderam outras mulheres. Exatamente. Mulheres que elas são vitimistas, elas destroem outras mulheres. Porque elas precisam que a mulher... Elas não conseguem ver que a mulher pode estar num mesmo patamar. Então, assim, a mulher poderosa, ela já sabe que nada vai destruir ou vai concorrer com ela. Porque ela não precisa. Ela sabe do poder, do potencial. Não há concorrência. A mulher poderosa, ela sabe que é o jogo do ganha-ganha. Quando eu empodero, eu ganho também. Até eu peguei uma frasezinha interessante aqui. Quando uma mulher enaltece o voo de outra mulher, ela ganha asas para alçar seus próprios voos. Isso é lindo. Muito legal, muito lindo. Sim. Isso. Eu achei assim que isso é muito... A mulher tem que ajudar outra, porque tem essa coisa assim, mulher não ajuda mulher, mas mulher ajuda. Nossa! Mulher, com certeza. Nossa, menina, é lindo. É lindo. Assim, é transformador. Porque assim, ó, quando eu comecei o projeto, eu pensava que eu seria sozinha. Falei, nossa, eu vou ter que, né, tipo assim, eu vou ter que levar, como que eu vou fazer para chamar essas mulheres? Hoje, essas mulheres são o meu apoio. Se alguma vez nessa vida eu pensei em não fazer mais algo ou não, impossível. Então, assim, ó, eu doei o meu valor e eu estou recebendo muito valor em troca e de todas as formas possíveis. Possíveis. Eu não saio de um renascer sem ganhar algo. Imagina, nunca vai ser a mesma pessoa, nunca. Né? Então, assim, e é o carinho. Mudança. É o carinho, os brindezinhos que elas me dão. Você entendeu? E o bolinho, o chaveirinho. Todo, esse não importa. Exatamente. É o reconhecimento. Né? É um carinho. Eu não sei explicar para vocês, eu sou apaixonada por esse projeto. Apaixonada. E eu sei que quem está lá. Porque eu vou fazer a seguinte pergunta, sabe? Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. Tanto que ele lavou os pés dos discípulos. Para que nós estamos nesse mundo? Quem não serve para servir, não serve. Essa é a frase que eu levo. E eu tenho certeza que quem olha, quem faz um resumo da Bíblia, do trajeto de Jesus e das pessoas que ajudaram esse mundo, que foram tantas pessoas que vieram para ajudar o mundo, eles vieram para servir. O dinheiro que está no meu bolso é o valor que eu criei na vida da pessoa. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. E eu descobri isso com o Projeto Renascer. E te deixa felicíssima, né? Realizadíssima, né? Porque você fala com tanta energia, com tanto amor, assim, que é tanta verdade. É porque é de verdade. É de verdade. Nós também. É muito ver que é de verdade. Ô, Mônica, e eu fico impressionada, assim, né? Na verdade, impressionada, mas assim, ao mesmo tempo, assim, não só feliz mesmo, assim, de ver que você é uma mulher, assim, de multifacetas, né? Você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa coisa de, não tenho tempo. Você arranja tempo, né? Se quiser, né? Amiga, olha, a maior desculpa
É uma desculpa, né? Não tenho tempo. Quem mais faz é quem não, né? Na verdade, que faz muito, né? Quem sempre tem tempo. Olha só, eu sempre falo bem assim, olhe para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que fazem grandes coisas. Eles têm tempo para tudo. Eles têm tempo. Então, assim, eu falo bem assim, a pessoa, quando faz o coração vibrar, ela tem tempo. Para o que faz o coração vibrar. O que faz o teu coração vibrar? Né? Então, olhar Buscar alguma coisa que te faça, né? Vibrar. o que é a tua verdade. Só isso. Que vale a vida, né? Se você não fizer alguma coisa que te faça feliz, que te faça vibrar, que te dê motivações todos os dias para acordar, né? A tua verdade está aí, no que faz o teu coração vibrar. Não é no que o outro fala para você que é o correto. É o que você realmente sente que é o correto. E muitas pessoas não se sentem, não se olham. A maioria das mulheres que estão em relacionamento abusivo, elas não se olham. Elas não se acham merecedoras de serem ou estarem melhor. Ou não querem se olhar também. Então, quando eu não me olho, quando eu não faço o que faz o meu coração vibrar, o que faz o meu coração feliz, o que me faz feliz, o que me deixa melhor hoje, qual é o estímulo para eu acordar hoje? Está aqui, não está fora. E é isso que é uma mensagem que eu gosto muito de passar para as mulheres. O que faz o teu coração vibrar? Hoje, qual é o teu estímulo para acordar? Que seja você poderosa, que seja você maravilhosa. O teu estímulo para acordar, que seja você, que seja o que faz o teu coração vibrar. Olhe, quando você acorda para fora, para o céu, e agradeça porque você está viva. Agradecer todos os dias, realmente. Você entendeu? Mônica, alguém que queira entrar no projeto, como é que fazemos aí? Então, assim, para entrar para expor no projeto Renascer Mulher, você precisa ter o produtinho que você acha que você sabe fazer. Você vai conversar comigo, tá? Então, você vai entrar no grupo do projeto Renascer Mulher e vai me apresentar o seu produto, tá? Pipoca. No telefone. Pipoca. Não importa o quê. Não importa o quê. Brownie, pipoca, qualquer coisa. Roupas. Qualquer coisa. Você tem intenção em... Você acha que aquilo é o que vai fazer você feliz e que você vai iniciar o seu projeto. Ou pelo telefone 459-9996-1415. O Mônica Molim Advogada e o Projeto Renascer Mulher. Que é o Instagram. Os dois Insta, tá? Aí você vai me chamar, você vai falar, eu quero saber mais sobre o projeto. Aí eu vou conversar com você, vou ver qual que é, o que é que você faz e tal. Já vou te adicionar num grupo, onde você já pode fazer a divulgação do seu produto. Muito fácil. Muito fácil, Meu tá? Deus. Para a nossa feira fixa, que nós estamos, né, conseguindo, aí eu preciso que você participe do Renascer para eu ver o teu produto. Para realmente ver se você é de verdade. Tá entendeu? Porque eu sou de verdade, eu quero... Né? O seu produto, aquilo que você faz. E eu quero que você mostre o seu produto, mas tem que ser algo que tenha constância, né? Porque nós estamos assumindo uma feira, então você vai ter que estar lá uma vez por mês. Então, entra no projeto, no grupo do projeto, participa de um projeto, aí eu vejo o seu produto, eu converso com você, aí você está dentro da feira. E como advogada, né? Que eu sou advogada trabalhista, civil, família, previdenciário. Entra o mesmo telefone, é o 459-9996-1415. E o Mônica Molim Advogada, que daí a gente entra para outro ramo. Daí, né? Que daí não é o projeto. Maravilha. E Mônica é casada, tem filhos? Sim, eu sou casada desde 2002 com o Ronaldo. Eu era de Céu Azul. E aí eu vim pra cá fazer faculdade e amei aqui, né? E aí estamos morando aqui desde 2006. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Vitória, minha Vitória. Linda. Eu vi no Instagram. Linda. Uhum. Que maravilha. E a Mônica cozinha também? Como é que é a Mônica fora do escritório, fora do projeto? Então, assim, dona de casa, né? Eu tenho a diarista uma vez por semana, mas eu
cuido da minha casa, tenho cachorro, tenho gato, tenho a filha e o marido, né? Aí eu tenho meu escritório, palestrante também. Eu faço palestras de empoderamento feminino, palestras sistêmicas, inclusive palestra de prosperidade, que eu amo falar de dinheiro para as mulheres. Que é muito bom. É muito gostoso Maravilhoso. quando as mulheres veem, né? O que é que está travando o dinheiro na vida delas, elas amam também. Tanto mentoria nessa área, quanto palestras nessa área. Agora, no Dia das Mulheres, eu fiz uma palestra lá em Céu Azul para 1.000 mulheres. Quase 1.000 mulheres, acho que tinha. Menina, eu nem acreditei quando eu vi aquelas mulheres todas lá. Eu achei o máximo. É muito bom, é engrandecedor, né? Então, eu passei o meu valor para elas e elas me passaram muito valor. Foi muito abraço, foi delicioso. Imagina. E aí, o projeto. Que eu... É o dia inteiro recebendo mensagem do projeto, até meia-noite. Sim. Porque as mulheres que vão ouvir aqui, você, elas vão entrar ao horário que elas podem. Então, não existe esse negócio de horário comercial comigo. Das 6 da manhã à meia-noite, eu tô atendendo. Te juro. É assim, todos os dias. Todos os dias. E ainda tenho tempo de participar de evento com as minhas amigas também, né? Encontro com as amigas, que a gente precisa. Muito, né? Faz muito bem isso. Essencial. Exatamente. É assim, Olha aí, gente, não tem. Não existe falta de tempo. Exatamente. É falta de vontade mesmo, tá? Arranja um tempinho aí. Vamos aproveitar a vida, vamos viver muito bem, viver muito bem. Olha a Mônica aí, um exemplo de mulher. Tô encantada com ela aqui. Nós somos múltiplas, Múltiplas, né? Não, e nós damos e adoramos. Isso. Adoramos, isso que é importante, né? Não é pesado, não é? Não. Quero fazer o convite para o nosso próximo Renascer. Vamos. No dia 6 de junho, das 10 da manhã até as 8 da noite. É uma sexta-feira. Nós estaremos lá no bairro Periolo, no centro comunitário lá do bairro Periolo. Eu vou passar o endereço aqui, tá? Se você me permitir. Sexta-feira, você falou, pode passar. É numa sexta-feira aqui, lá no bairro Periolo. Nós estaremos, deixa eu pegar aqui o endereço. Rua Jaraguá, 386, bairro Periolo. Lá no centro comunitário, na rua Jaraguá, 386. Vamos estar aí, nós já temos aqui na lista umas 50 expositoras. De tudo que você imagina. E aí estaremos aguardando todas que passarem lá pelo bairro Periolo ou que queiram conhecer o projeto. E a partir das 6h30 da tarde, eu faço a palestra e sorteio de brindes. Quem estiver lá, então sai do trabalho, corre lá. Ouve a Mônica e ainda você vai ganhar brinde. Nossa, olha que maravilha isso. Olha, ó. E é totalmente gratuito. E ainda conhece as meninas. E conhece as meninas do projeto. E se você se interessar em entrar no projeto, também, né? Exatamente. E a nossa feira fixa, que nós estamos quase lá. Né? Deus abençoe, vai dar tudo, já deu. Vai. Já deu certo. Será sempre na segunda sexta-feira do mês. Já tem um local, assim, só uma sim, spoilers. Olha, nós estamos tentando. Eu vou fazer o convite. Nós acreditamos com muita fé e expectativa que vai ser no estacionamento do Teatro Municipal, ali no centro. A feira do teatro que tem ali... Aos domingos? É aos domingos de manhã. A feira do Renascer Mulher, ela vai ser só uma vez por mês, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. E ali também, tá? Durante o dia? Daí sim, vai ser das 10 da manhã até as 8 da noite. Sim. Vai ser a sexta-feira inteira lá para vocês conhecerem o projeto, conhecerem as meninas, comprarem das nossas feirantes, porque elas fazem com muito amor e carinho, gente. Às vezes eu falo assim, vamos participar elas, mas se eu não fizer bem feito, eu não vou. Olha, é o doar delas, gente. Você entendeu? Elas precisam para viver, sim, mas muitas complementam. Elas querem que você olhe para o produto que ela criou com amor e reconhecimento. Claro. Você entendeu? Então, ali o reconhecimento para elas é muito importante. Então, vá, olhe, pegue o contato, olhe o produto, reconheça, elogie. Que é o que eu acredito que é o que impulsiona elas. Vai motivar elas a continuarem. Exatamente.
Mônica, muito obrigada. Ai, meu Deus, Adorei te conhecer, adorei bater papo contigo, conhecer esse projeto incrível, projeto Renascer Mulher, que agora vai ter um espaço físico, fixo, maravilhoso. Então, eu quero te agradecer imensamente e te parabenizar por isso, por ter mudado a vida de tantas mulheres. Gratidão. E eu que tenho que agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui por mais mulheres múltiplas como você, como eu. E nós somos, nós conseguimos dar às outras mulheres oportunidades delas mostrarem para outras mulheres que talvez estejam ou que não estejam se reconhecendo ou não vendo possibilidade de conquistarem o que elas quiserem. Você conquistou o que faz o teu coração vibrar, mas você nunca esperou. Você esperou por alguém? Nunca. Busquei os caminhos. Exatamente. Você foi a protagonista da tua história. Certeza. Eu sou a protagonista da minha história. Eu não esperei por ninguém. E aqui é o nosso exemplo, o seu, de mulher que dá oportunidade para mulheres e do meu que dá oportunidade para mulheres, dizer que você, mulher, pode também dar oportunidade e estar sendo a protagonista da sua história, de sair de qualquer situação que você está hoje, que você não está feliz. Faça o que faz o seu coração vibrar. Isso aí, Mônica. Obrigada, adorei. Também adorei. Pessoal, Gratidão. não deixem de seguir o canal, tá? Assistir essas entrevistas incríveis. E essa com a Mônica, maravilhosa, tá? Espero vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.